Olá, na aula de hoje nós veremos o tema equilíbrio de um corpo extenso. Olá pessoal, nós somos do grupo 5 e o nosso tema é o seguinte: equilíbrio estático de um corpo extenso. Então, nossa aula toda será feita dessa maneira, certo? Que parece um desenho, né? Mas nossa aula toda será feita dessa maneira. Por quê? Por mais que seja alguma coisa assim parecida com um telecurso, a gente optou por esse estilo de videoaula, que pelo menos no nosso caso seria mais interessante, né? Nesse caso só no nosso caso, né? Mas enfim, espero que gostem. Nosso grupo todo, a gente escreveu um roteiro, mas agora a gente vai apresentar para vocês, certo? A gente espera que todo mundo entenda. Então, chega de enrolação e vamos ao trabalho. Bom, está aqui: estática dos corpos extensos. Mas primeiro a gente tem que entender o que é isso, estática dos corpos extensos. Esse equilíbrio aqui estático pode ter dois tipos de equilíbrio, né? O equilíbrio cinético ou dinâmico. Nesse caso, o nosso equilíbrio seria o estático. Então toda vez que tiver o estático, a gente vai entender como repouso, certo? Bom, vocês estão vendo, né, lendo estática de um corpo extenso. Esse corpo extenso, por que corpo extenso? A gente já viu algumas outras questões que eles sempre falam, em alguns exercícios, que eles sempre falam ponto material. Então a gente vai dar o exemplo desse simpático pontinho aqui, ó, certo? Então, para esse ponto aqui, para ele ficar parado, ou seja, estático, ele só precisa que a força que vem de um lado seja igual à força que vem do outro. Então, nesse caso, ele fica estático. Por quê? Porque ele é um ponto material. E já no caso de um corpo extenso, ele não pode, para ele ficar estático, ele precisa de duas coisas. Ele não pode transladar nem girar. O que é isso? Transladar seria, ele não pode fazer um movimento de translação e nem o de rotação. Este corpo extenso, ele pode ir para lá e para cá, certo? Então, para ele ficar estático, ele tem que ficar, obviamente, parado, certo? Ou seja, a sua força resultante deve ser igual a zero, bem como, se você dar um toquinho nele, por exemplo, aplicar uma força aqui e outra força aqui, ele vai começar a girar, certo? Girar. E a gente não quer isso. Então ele precisa ficar também não girar. Ou seja, os momentos ou torques sejam também iguais a zero. Então esses são os requisitos, certo? Para um corpo extenso ficar estático. Ele não pode transladar, muito menos não girar. Ou seja, sua força resultante deve ser igual a zero e seus torques também devem ser iguais a zero. Bom, no caso desse corpo aqui extenso, como você pode ver, tá vendo uma força aqui de 1 newton e uma força aqui de 1 newton. Então, a força não se cancela, correto? Correto, a força vai se cancelar. Porém, com a força aqui e a outra força aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a girar. Muito bem, quem acertou? Girar. Ou seja, sua força pode ser até igual a zero. Porém, seu torque não será igual a zero, porque ele vai começar a girar. Correto? Então, no caso de um corpo extenso, para ter uma estática, você não só quer que ele não se mova, como não quer que ele gire. Diferente do ponto material, que nesse caso um corpo extenso que tem um tamanho, essas
essas pequenas coisas vão interferir sim na estática do corpo, certo? Agora vamos para um exemplo. Bom, o exemplo é o seguinte: a gente tem um tronco aqui, né? Vamos imaginar que a gente tem um tronco. E esse tronco, ele tem, digamos, 1 metro de comprimento. 1 metro de comprimento. Então, aqui no centro, aqui, tem um pininho, certo? Esse pininho. Imagina que é uma taxinha, né? É numa cortiça, vamos dizer assim, um pininho. Daqui até aqui, ó, tem 20 centímetros. Do começo do tronco até o pininho tem 20 centímetros. 0,2 metros. Correto? Então, eu vou fazer uma força aqui, ó. Vou até mudar de cor, mas eu vou fazer uma força aqui, ó. Vou fazer força de 10 newtons. E já que irei fazendo uma força de... eu não sei. Aí que tá. Será que a gente consegue descobrir a força daqui? Bom, a gente viu que quando tava aqui no meio, o que acontecia? Eles iam se cancelar, certo? Só que se tivesse a força aqui, ó, o que ia acontecer? Ele ia girar. Mas pra gente saber um corpo extenso, para o corpo extenso ficar estático, o que precisa ter? Vamos ver se vocês sabem. Força resultante igual a 0 e momento resultante igual a 0. Logo, para a gente ter um estático de um corpo extenso, a gente tem que ter essas duas coisas, certo? Bom, então como é que a gente vai descobrir tudo isso aqui, essa confusão aqui? Então vamos fazer o seguinte, então. Bom, a gente vai ver, a gente viu, como vocês devem saber, né? O momento de uma força, a gente vai começar pelo momento de uma força, certo? Que é mais simples de você começar. O momento de uma força, então, é igual a força vezes a distância, certo? Força vezes a distância. Nesse caso, a gente vai ver o seguinte, presta atenção nessa passagem. Você tá vendo aqui, ó, que ele pode girar, certo? Porque tá indo de um lado, tá indo pro outro. Porém, como é que a gente vai saber se é positivo ou negativo essa força? No seguinte, imagine que tem um relógio. Quando você acorda para a escola, é bom ou ruim? Péssimo, né? Então, o sentido horário é negativo, é ruim. Já o sentido anti-horário é bom. Então, a gente vai pegar isso. E nesse caso, o nosso sentido foi horário. Logo, a força aqui vai ser negativa. Então, a nossa força aqui, que nesse caso é de 10 newtons, será negativo. E a nossa distância? Distância é isso aqui, né? Ó. Então, 0,2. Mais, a gente seria momento da força mais momento da força mais o F, né? Opa, tô confundindo aqui. Mas os dois seriam igual a 0, que a gente viu, né? O momento da força, o que não pode transladar e outro que não pode girar. Logo, então, tem que dar igual a 0. Então a gente fez isso. A gente substituiu esses termos aqui, certo? Menos 10, que é a força, vezes 0,2, que é a distância, mais 0,8, que é o que sobrou aqui, certo? 0,8 e vezes a força. E tudo isso aqui, ó, tem que dar igual a 0. Para a gente descobrir essa força aqui, ó, a gente tem que fazer essa conta aqui. Que na verdade, se você calcular essa conta aqui, você vai chegar no seguinte resultado: F é igual a força aqui nesse caso, né? A força nesse caso aqui é igual a 2,5 newtons. Agora, nós iremos resolver alguns exercícios, certo? Utilizando o que vocês já sabem. Que nem tá falando aqui, ó. Suponha para fechar uma porta de 0,8 metros de largura,
pessoa aplica bem particularmente a ela uma força de 3 newtons, como mostra a figura abaixo. Determine o momento dessa força em relação ao eixo O. Então, como a gente viu, que a força resultante, o momento, né, da força resultante seria igual a força vezes a distância. Logo, qual que é a força que dá lá? 8. Conferir. Não, a força seria 3. A força seria 3. A distância seria 0,8 metros. Logo, aqui a resultante da força seria 2,4 newtons por metro, certo? 2,4 newtons por metros. Porém, só que tem um porém aqui. Imagina se estivesse no Enem, certo? No Enem, as pessoas poderiam até chegar a essa fórmula. Porém, eles não saberiam distinguir se é positivo ou negativo. Mas vocês não, vocês aprenderam a distinguir se é positivo ou negativo. Se o sentido for... Olha aqui o sentido que está aí, não tem sentido horário. Horário é horário de escola. Sentido horário, logo negativo. Então, nesse logo negativo, certo? Certo. Então, a resposta correta seria B. Lembrando que se for do lado contrário, anti-horário, seria positivo. Mas como nesse caso é horário, é negativo. Vamos ver a resposta. B. Aqui, ó, B. Certo? Agora nós vamos ver uma outra questão também que dá para vocês fazer com toda essa base que a gente teve. De acordo com o estudo sobre a estatística do corpo rígido, mais precisamente sobre o movimento de uma força, marque a alternativa que completa a frase. Quando um corpo extenso está sujeito à ação de forças resultante não nula, ele pode adquirir um movimento de translação, rotação ou ambos simultaneamente. Bom, eu acabei de dar a resposta, né? Mas vamos tentar explicar por quê. Vocês sabem muito bem que para um corpo ficar extenso, ficar estático, ele precisa de duas coisas. Ele tem que estar parado em um sentido de translação e parado num sentido de rotação. Ou seja, ele não pode se movimentar, nem pode girar. Mas um corpo, ele pode só girar ou ele pode apenas translar, certo? Logo, esse ambos aqui está correto. Então, quando o corpo está sujeito à ação de força resultante não nula, ele pode adquirir movimento de translação. Pode, porque aqui está falando, não, quando o corpo extenso está sujeito à ação de forças de resultante não nula, ou seja, movimento. Não nula quer dizer diferente de zero. Então, movimento. Translação, correto. Rotação, correto. E ambos, corretíssimo. Então, seria A. Só para a gente conferir. Certinho, A. É o que ele fala aqui, né? Quando um corpo extenso está sujeito à ação de força resultante não nula, ele pode adquirir movimento de translação, rotação, ambos, simultaneamente. Portanto, as palavras que completam as frases são translação, rotação e ambos, que vocês já estão cansados de saber, né? Bom, estamos no final da nossa videoaula. Muito obrigado pela atenção. E só lembrando algumas coisinhas, né? Aquela mesma situação, não esquecer daquela fórmula, certo? Que a gente vai ser cobrado. Pode anotar. E lembrando que para um corpo ficar extenso, para um corpo extenso ficar estático, ele precisa de ter rotação igual a zero e translação, movimento no sentido de translação, também igual a zero. Então é só a gente lembrar daquela barrinha lá, né, a alavanquinha, e pensar que ele pode, mesmo eu ficar parado, ele pode girar.
É a mesma coisa que você pega uma caneta. Todo mundo pega uma caneta. Isso, pega uma caneta, levanta, coloca na frente do olho. 1 palmo de distância. Agora, vocês empurram a pontinha da caneta para baixo e o outro lado para cima. O que vai acontecer? A caneta fica parada, porém a caneta gira. Ou seja, o movimento de translação dela tá 0, mas de rotação, claro, teoricamente, né, mas de rotação tá indo, né, tem uma quantia. Logo, esse corpo, pode parar. Esse corpo extenso não está estático. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Aprender um pouquinho só já vale. Então pegue um Sampaio, estude, que a gente vai ser cobrado logo logo. Muito obrigado. O grupo 5 agradece. Até mais, velho.